O infeliz está preso 1000 anos. Por que solta um pouquinho de novo? Pastor, ninguém esse texto aí. Raramente alguém interpreta isso, né? Embaixo, esperando as ondas cair. Pois é. Respeitar ela, entendeu? A interpretação milenista já bota o Satanás preso lá no quinto dos infernos há muito tempo. E aí não nem enxerga esse detalhe aqui. E cai lá de Jesus. Pois é. Mexendo no caldeirão de alma lá e as almas caindo no caldeirão dele. Mas eu não falava. Mas quem tem entendimento, que é o caso que eles estão acompanhando esse estudo, chega aqui e tem que entender por que prende 1000 anos e solta só um pouquinho. Que habeas corpus é esse, né, irmão? Que advogado é esse que soltou o diabo por um pouquinho? Não foi de 1000 anos. O Gilmar, Qual foi o STJ, o STF lá que soltou o diabo no final? Vamos avançar, vamos lá, vamos entender. seria prisão perpétua. Por que não é prisão perpétua, né? Esse é o problema. Está preso aonde, gente? É um absurdo. Se você perguntar para um cristão médio, né, um evangélico, onde está o diabo agora? Sem deixar de pensar muito, o que ele vai responder? No inferno. Quem ensinou a ele que o diabo está lá embaixo? Não foi a Igreja Católica Romana? Foi. É o milenismo católico romano. O diabo, a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar porque ele anda ao derredor. Como é que ele está no inferno? A palavra de Deus diz que ele é príncipe da potestade do ar. Não é no inferno, é no ar. Então não tem essa de ele estar no inferno. Ele irá para o mundo inferior quando Jesus voltar. Agora ele está solto. Mundo inferior faz coisas. Mundo inferior. Mundo inferior é a palavra inferno em latim, é mundo inferior. Então ele não está preso, mas é triste que essa cultura errada na cabeça dos crentes acha que o diabo está lá embaixo. Não é? E aí ele não nem vigia, porque o diabo está preso lá embaixo. É complicado. Então vamos aprender corretinho, conforme a palavra revela. Até aqui vislumbrando pela fé um futuro maravilhoso. Vamos dar aqui contexto, né, nas últimas aulas. Rei Jesus reinando em Sião, compartilhando a realeza sacerdotal com os santos, e todos os povos vivendo em paz, harmonia com os animais. Porque vimos aí durante as lições todas. Nesse tempo áureo, onde todos obrigatoriamente viverão os princípios de justiça do reino, sem guerras, sem a presença nefasta do diabo e seus anjos caídos, o mal não será vivenciado por séculos. E para os nascidos do milênio, a ideia do mal soará como um conto de uma realidade passada. Nós estamos entendendo? Presta atenção. Quando entrar o reino milenar, justiça e paz, tem o julgamento logo no começo do milênio, Jesus faz lá o julgamento do trono dele lá, e tira os maus, joga no lago de fogo e enxofre. Basicamente, todo o período de 1000 anos é absolutamente de paz. É um período maravilhoso, tudo harmônico, tudo maravilhoso, maravilha. Mas lembrando que esse povo que entrou no milênio é de carne e osso, e tem natureza humana caída ainda. Só não tiveram muitas oportunidades para pecar. Mas se quiserem pecar, podem. Amém? Porque durante o milênio tem ainda gente pecando e tem gente sendo sentenciada e amaldiçoada. Esse detalhe é importante. Mas imagina vocês que no milênio eles continuam procriando as nações, o povo comum. Vai ter gente que vai nascer no ano 333 depois da volta de Cristo. Vai ter gente que vai nascer no ano 781 depois da volta de Cristo. Esse povo que nasce dentro do milênio sequer sabe o que é diabo, Satanás. Não sabe o que é diabo, não sabe o que é demônio. Não tem, esse período milenar todo não tem nem diabo nem demônio, estão presos. A ideia de mal, né, as coisas malignas que haviam na terra, guerra, destruição, é um conto passado para eles. Então, literalmente, não experienciam, não têm experiência com o mal. Apesar de ter o mal inato dentro deles, a natureza humana. Mas na prática, como não há vazão, né, não há liberdade para dar vazão aos pecados,
que são obrigados a andar de maneira correta no reino, é tudo tão pacífico, é tudo tão maravilhoso, que eles ficam com aquele mal só no seu interior. Não conhecem na prática o mal. Esse mal do interior seria corrigido pelos santos. Não é corrigido pelos santos, é corrigido por Jesus, basicamente. Ele é o rei que manda as coisas aí. Sentenças de condenação e morte é mais para o rei. Corrigidos com a natureza humana. Mas não há muitas subsídios bíblicos para explicar como é que vai ser essa correção, entendeu? A gente diz a palavra, Deus vai reger com vara de ferro. Sentença imediata para quem erra. Então não há muita explicação sobre como é que vai ser isso. Mas eu quero que vocês entendam o contexto, tá bom? As nações andando em perfeita paz, justiça, uma maravilha, passa 100 anos, 200, 300, 500, 600, 700, tudo a mesma coisa. Então o mal que nós conhecemos hoje, para eles é só uma ideia remota. Compreenderam isso? Esse é o contexto. Então uma realidade passada. Porém, a revelação anunciou antecipadamente a soltura de Satanás e do diabo ao fim dos 1000 anos, por um período curto, breve. A pergunta que não quer calar é: para que soltar o diabo se já estava preso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Tá certo? Qual o propósito de Deus com essa soltura? E nós vamos entender. Porque para nós, o diabo é o pior adversário fora a morte, não é isso? A perturbação do diabo, a pressão que ele faz, tudo mais. Se já prendeu ele por 1000 anos no abismo, botou selo, lacrou ele lá embaixo, por que solta? Essa é a pergunta. Mas nem todo mundo tem esse entendimento. Então vamos bem devagarinho. Está aqui uma ilustração hoje, por exemplo, Satanás no começo do milênio. Tá certo? Vamos para mim, vamos lá. Agora vem o contexto, para a gente entender isso, amém? Deus sempre prova a livre escolha das suas criaturas. Nós vamos agora especular, né? Vamos abrir nosso entendimento a respeito dessa livre escolha. A palavra livre-arbítrio não tem na sua Bíblia. Livre-arbítrio é um conceito filosófico. Amém? Todo mundo tem uma noção do que é livre-arbítrio, amém? Todo mundo tem noção? Popularmente a gente fala livre-arbítrio, mas na tua Bíblia não tem esse termo. Livre-arbítrio não tem. Mas em todo o tempo as passagens mostram que Deus deu ao homem a capacidade de escolha. É a mesma coisa, o conceito é basicamente o mesmo. Então livre escolha, livre decisão é a mesma coisa que livre-arbítrio. É quando arbítrio é juízo, né? Você julga o que você vai fazer, você decide o que você vai fazer. E eu acho, irmãos, eu sempre falo isso, e agora é oportuno falar de novo para deixar bem marcado no coração de vocês. Depois da salvação, que é o que nós esperamos de mais fantástico, Deus ter dado a nós livre escolha é o maior presente que Deus deu ao ser humano. Para mim é. Por quê? Porque o homem pode escolher se quer ou não quer. Pode escolher até não querer Deus. Deus podia ter feito todo ser humano já automaticamente inclinado para adorar Ele. Isso faria com que o bebezinho saísse do ventre da mãe já adorando a Deus. No nascimento ele aí começava a adorar a Deus. Se ele fosse programado por isso, né? Deus deu ao ser humano a capacidade de querer ou não querer o próprio Deus. Para mim é um presente tremendo, é quase que Deus assim respeitando sua criatura, não é? De rejeitar Deus, ele podia ter nos construído sem essa capacidade. Não podia? Nós seríamos automatizados, igual robôs programados. Mesmo que você quisesse, você não ia conseguir, porque a sua natureza não ia deixar. Mas Deus não fez assim, irmãos. Deus não fez assim com os anjos, Deus não fez assim com os homens. Eu já falei de todas as suas criaturas. Amém? E isso tem que ser muito bem entendido. Vamos lá. Olhando para toda a revelação das Escrituras, desde o Gênesis, aprendemos que o homem foi criado com o poder de escolha. E antes do homem, os seres angelicais também possuíam esse atributo, né, o poder de escolha, tiveram a oportunidade de decidirem ser fiéis ou se rebelar.
O querubim de Satanás escolheu o mal, e junto a ele miríades de anjos, milhares e milhares de anjos. Já estudamos isso na primeira lição desse trimestre do milênio, lembra? A primeira lição dos anjos caídos? Mas é necessário passar por isso de novo aqui, e até fecha o ciclo, né? Para a gente entender que o próprio Satanás antes era um querubim bonitão, que achei uma ilustração aqui, um querubim bem garboso, era um querubim bonitão, ele não foi feito maligno. Nenhum anjo, nenhuma criatura de Deus é originalmente maligna. Ela se corrompe. Amém? Mas Deus não o fez maligno. Antes, o anjo hoje designado diabo e Satanás era um anjo como outro anjo criado por Deus, como todos os anjos criados por Deus, mas com a capacidade de livre escolha. É isso que é fantástico demais. Até os anjos vão escolher se querem permanecer fiéis ou não. E aqui tem aquele texto de Ezequiel, né, que fala aqui, embutido numa palavra profética ao rei humano, foi dado aqui um vislumbre de como foi a queda de Satanás, qual foi o propósito do coração dele. Dá para ler aí atrás, todo mundo? Ezequiel 28, 14, até o verso 16. Vamos ler juntos? Tu és querubim da guarda ungido, que estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no rio das pedras andavas. Perfeito eras, olha aqui o detalhe, irmãos, ó. Perfeito eras, não foi criado já defeituoso. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia que foste criado, até que é uma frase de transição. Era assim até que mudou alguma coisa. Amém? Até que aconteceu o quê? Se achou iniquidade em ti. Então, como era antes, perfeito. Como é que ele passou a ter no seu íntimo? Iniquidade. Então, não foi originalmente criado com iniquidade. Como estão entendendo isso? É importantíssimo. Verso 16, olha. Aí já mal agora, né, corrompido, o que ele fez, olha? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Eu te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das terras. Nas categorias angelicais, querubim, irmãos, são os anjos mais elevados, junto com os arcanjos, né? Para vocês terem noção, na sala do trono de Deus tem 4 querubins. Hoje lá no céu tem 4 querubins. Na sala do trono de Deus, junto aos 24 anciãos, tem 4 seres viventes. Seres viventes são querubins. Então, se Satanás era querubim, e é designado querubim da guarda, significa que ele era da classe angelical mais elevada. Os demais anjos são patente menor. Entenderam isso? E é dito aqui, de maneira muito clara, que ele se corrompeu. Então não foi criado mal, mas se corrompeu com o mal. E ele fez um comércio. Essa palavra do comércio, o que ele negociou? Tem noção, né? A gente pode começar aqui a conjecturar, a pensar, como é que ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos? A palavra de Deus não designa quantos anjos existem, mas são miríades e miríades. Esse termo miríades quer dizer 100 mil multiplicado por um número incontável. Então não sabemos quantos anjos Deus fez, mas é dito que a terça parte foi seduzida, foi junto com, não é, em Apocalipse, a serpente arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos. Vamos aqui, irmãos, viajar. Vamos imaginar 10 bilhões de anjos. Hã? Muito anjo, né? Tem 7 bilhões de seres humanos, quem pode ter 10 bilhões de anjos? A terça parte de 10 bilhões dá 3 milhões e um pouquinho. Não, diz a opinião, 3 milhões, 300 e poucos milhões, por aí vai. Então vamos imaginar que esses 3 bilhões de anjos vieram junto com Satanás. O que é que ele prometeu para essa turma para eles irem na conversa do diabo? Poder, autoridade, alguma coisa ele ofereceu. Quando eu der o bote em Deus, né? Quando eu conseguir tirar Deus do trono, eu boto você em uma posição mais elevada. Alguma coisa ele prometeu, irmãos, para corromper os anjos. A palavra não fala em arrependimento dos anjos, não.
Não fala não. O Satanás ele seduziu e eles foram seduzidos e entraram na conversa. Agora, se um terço foi seduzido, 2 terços permaneceu fiel. Amém? Então vamos avançar para a gente entender isso. Vamos lá. Anjos e anjos. Eu creio em anjos. Eu acho fascinante esse assunto. Eu creio nos anjos, ainda que meus olhos não possam vê-los. Os anjos que não foram seduzidos permaneceram fiéis. A Bíblia os designa com adjetivos. Vamos lá. Anjos caídos, os que foram com Satanás e o diabo, passaram a se chamar demônios. Todo demônio, toda falsa divindade da terra é demônio. Os falsos deuses, Brahma, Vishnu, Oxóssi, toda divindade falsa é demônio, que na verdade é anjo caído. Não existe uma categoria à parte de demônios e uma categoria de anjos, não é isso. Os demônios são os anjos caídos. Amém? Toda divindade falsa é anjo caído. Mas os anjos que permaneceram fiéis, tem qualificativo na sua Bíblia? Tem. E são designados também com um qualificativo muito bonito. Vamos lá? Lucas 9, verso 26. Vamos ler juntos, igreja? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará e no ano, quando vier a sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Esse qualificativo aqui, ó. Santos anjos. Anjos santos. Anjos separados. São os anjos que permaneceram fiéis no lado de Deus. Então, eles não são apenas anjos, são anjos santos. Essa qualidade aqui é destacada. Amém? Aqui é uma outra expressão para falar desses anjos que permaneceram fiéis. 1 Timóteo 5,21. Vamos ler juntos? Por juros perante Deus e de Cristo Jesus e os anjos eleitos. Santos anjos, anjos separados. E aqui é dito anjos eleitos. Esses são os escolhidos. Que guardes este conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Lucas e o apóstolo Paulo falam dos anjos que são de Deus, chamando de santos e eleitos. Às vezes, numa leitura corrida que a gente faz em dinâmica, esses detalhes se perdem. Não é frisado esse detalhe específico a respeito dos anjos. Guardaram isso em nome de Jesus? Diga, minha irmã. Será que foi pré-ciência de Deus? Será que foi porque eles já eram eleitos? Não há muita clareza a respeito disso, porque um eleito pode ser corrompido. Mas nesse caso aí, depois da queda da pedra, eu creio. Deus confirmou, né, a posição dele. A posição deles aí não tem mais condições de pecar ou Isso. defender contra o Senhor. Fazer esse paralelo em relação a nós, quando fomos Glorificados. não teremos mais condições de pecar. De pecar. Pode ser que eles tenham sido perennizados. Eu acho interessante essa ideia aí. Não temos muito subsídio bíblico para provar. A irmã está argumentando que eles teriam permanecido fiéis porque já eram eleitos. Mas basicamente Deus fez todos os anjos bons. Então os outros que caíram não eram eleitos? Não é bem por aí que a gente tem que pensar. Mas que todo aquele que foi chamado, criado por Deus, pode cair. Aí está o X, queridos, da questão da escolha. E outra coisa, pessoal, que é interessante em relação a isso, qual a vontade de Deus para a humanidade? Assim, encontramos essa resposta, não me engano, ou não sei se é Que todos sejam salvos. o desejo de Deus é que todos sejam salvos, ou seja, então dá oportunidade para todos. É onde entra nessa lição aí, na questão da escolha de escolher o caminho que é. Exatamente. Como não temos muito texto para falar por que alguns anjos, né, permaneceram fiéis e outros saíram, pelo menos conseguimos dizer aí que uns escolheram ir com Satanás e outros escolheram ser fiéis. Ao que Satanás foi designado um estado perene. Até porque não há nada na Bíblia que indique que um demônio se arrepende depois de cair. É como depois de caiu, separou quem é fiel e quem não é fiel no céu, perenizou esse estado dos fiéis
e perenizou o estado dos rebeldes, Agora, pastor, sem chance de conversão. agora, pastor, não entre para pesquisar isso não, que tu vai... Aí vai virar, se você for pesquisar na internet, entrar no judaísmo, Vai encontrar pessoas dizendo que Satanás... se você entrar em certos, existem linhas judaicas que são cabalistas, que é o misticismo judaico, que não é o judaísmo tradicional. E eles deram nome a um número imenso de anjos. Está aumentando o nome de um monte de anjos. Você chegar lá, você vai ver centenas de anjos que não tem na Bíblia. Para começar. Aí você vai se perder no esoterismo angelical. Não vá por esse caminho. Amém? A gente fica circunscrito ao que está na Bíblia. Que a Bíblia nos permite enxergar. Então existem anjos eleitos e anjos caídos. Esses dois hemisférios não se misturam mais. Amém? Se a pessoa vai destacar a questão dos anjos que escolheram ser santos, você escolha, partindo do pressuposto que Deus criou todos os anjos junto com logos, logo todos tinham condição igual no começo, nem todos eram, Deus não fez alguns anjos já demoníacos, Deus fez anjos iguais, e depois da rebelião de Satanás eles escolheram o seu lado. Sim, os filhos de Deus, né? É maravilhoso que Deus chega a chamar os anjos de seus filhos. O termo Bené Israel, ali não é Israel, ali é os filhos de Deus. Os filhos de Deus angelicais. No livro de Jó, os filhos de Deus ali não são seres humanos, são anjos. E o próprio Satanás, como vimos ali em Ezequiel, perfeito eras. Então, se anjos não guardaram o seu estado original, aí você vai dizer o livro de Judas, não guardaram. Houve uma decisão, houve uma mudança de estado. Mas originalmente foram criados todos iguais. Isso é muito importante para entender isso. Você sabe o que seria voltar a congregar em Cristo nas coisas que estão nos céus? Voltar a congregar? Porque lá no caso em Efésios, o 10 fala isso. De tornar a congregar em Cristo todas as Convergir, né? A nossa tradução é convergir em Cristo. Aí fala congregar, a nossa versão revista atualizada é convergir. Todas as coisas convergem no Cristo. O Cristo é o centro do universo, ele criou todas as coisas junto com o Pai. Como muitas coisas se corromperam, Jesus, de certa forma, ele recapitula tudo nele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele é o sim, o amém, o princípio e o fim. Então, tudo que foi imaculado nele é restaurado. Mas não necessariamente os anjos. O estado dos anjos não há nada na Bíblia que diga que anjo tem segunda chance. Mas já vi muito evangélico fazer a seguinte pergunta: e se o diabo se arrepender? Está com peninha do diabo. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é o patrão de toda a miséria que há na terra. E você está querendo dar chance ao diabo se arrepender. Você é amigo de corrupto. Você é simpatizante de fascínio, de assassino, homicida. Eu vi uma irmã falando isso. Eu estou com tanta pena do diabo. Misericórdia. Ele vai matar, Tá com roubar, pena do diabo. diabo. Se o diabo pudesse comer ela viva, e ela está com pena do diabo. Vamos pular isso aí que eu não entendo. Eu acho que tem algum problema na mente da pessoa, alguma dificuldade mental para a pessoa achar que tem pena do diabo. Alguém botou na cabeça dela. Meu Deus do céu, mas não é a primeira criatura que eu ouço falar isso, não. Isso é perigoso mesmo. É meio assim coisa de psicopata, né? Chega a ser perigoso. Você é patológico, você não querer achar um caminho para dar chance para o diabo. Quer dizer, você não vê a diferença entre mal e bem, né? A tragédia que o mal faz, a destruição, as mortes, a corrupção, quer dizer, você não dá importância a isso. E o nosso Deus é absolutamente moral, irmão. Isso é muito interessante. Deus é que criou o conceito de bem e mal, senão nós não entenderíamos o que é bem e mal. Viveríamos como animais, nos autodestruindo. Mas Deus coloca bem claro na sua palavra o conceito de bem e mal. É uma dicotomia, né? Luz e trevas, são coisas distintas e opostas entre si. Bem e mal, luz e treva. Não mistura. Amém? Divide. Então o bem é o bem, o mal é o mal. Bem e mal, bom e mal cruel. Também essa oposição, tem tudo isso na Bíblia.
Amém? Voltando para o Éden, o que começou lá no céu, então, fechando esse conceito, sem muitos detalhes, meu irmão, não há mais detalhes para a gente especular, mas temos um panorama que os anjos todos foram criados por Deus iguais. Mas houve uma rebelião e uma parte escolheu, que é dada a toda criatura, escolha. Até os anjos escolheram seguir o plano de Satanás, do querubim caído. Não é a mesma coisa que acontece no Éden com o ser humano? É a mesmíssima coisa. Estou mostrando a vocês o modus operandi de Deus, né? Como é que Deus trabalha com as suas criaturas. Ele cria suas criaturas com capacidade de escolha e coloca o mal diante delas. Deus não tenta ninguém, da palavra de Deus. Mas é necessário que a criatura diga: eu gosto mais da luz ou eu gosto mais das trevas. Toda criatura tem que ter essa escolha. Amém? Não foi a mesma coisa que Deus fez no Éden? Eu sempre digo para você pensar o seguinte: se Deus não quisesse que o homem experimentasse a escolha, colocaria o homem dentro do jardim, colocaria aquele anjo com espada e baia de fogo em volta, e Satanás jamais teria entrado naquele jardim para tentar o homem. E Deus daria a ordem, pastor. E Deus daria uma lei. Exatamente. Deus daria uma lei. Nós vamos conversar com o varão ali, né, o varão Tiago, sobre isso. Ele estuda leis, né? A palavra de Deus diz: onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Quando tem um artigo de lei, implica em sanções e penas. Se você não tiver um gramado, não puser uma plaquinha lá, não pise no gramado, não pode pisar à vontade, irmão. Não botou a plaquinha, vai perder o gramado. Mas quando você bota a plaquinha, a pessoa olha para a plaquinha e pisa assim mesmo, ela está pisando o conceito que está errado. É igual avançar sinal vermelho no trânsito. Quem avança mesmo, está errado. Não é assim? Mas a palavra é clara: onde não há lei, não há pecado. Se Deus disser, isso aqui pode fazer, Deus falou que não pode, você pode fazer. É simples assim, irmão. Amém? Mas quando Deus traz um artigo de lei, um único artigo de lei, já com a pena prevista de morte, está pressuposto que o homem vai cair, vai transgredir e vai ser enquadrado naquele artigo. Não está pressuposto? Se Deus não proibisse, não tinha pena. Pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode comer da árvore da imortalidade. Mas quando Deus proíbe e já coloca a penalidade ali embutida na sua palavra, quer dizer que Deus sabe na sua presciência que o homem vai transgredir. O homem foi feito perfeito, porém não era incorruptível. Tanto é que se corrompeu. Se ele fosse perfeito e incorruptível, ele jamais teria aceitado a corrupção do diabo, a sedução do inimigo. Amém? Compreenderam? O fato do homem ter sido criado perfeito, como os anjos foram criados perfeitos também originalmente, não quer dizer que a criatura não possa se corromper. Tanto é que se corrompeu. Mas olha o teste moral de Deus. Teste moral. Coloca aí um objeto de desejo no jardim, dá uma lei para proibir, e ainda solta a serpente para essas duas criaturas que ele fez, que eram puras e perfeitas, para testá-los. Agora, Eva nunca se perguntou o que serpente não fala, não é? Se meio bater um papo com ela numa certa hora do dia, o que ela falou? Será que ela não percebeu que só papagaio imitava a voz humana? Papagaio, algumas aves imitam a voz humana, mas serpente não sabe falar? Será que ela não percebeu? Será que todos os animais falavam? Eu acho que não. Eu acho que foi sobrenatural aquela conversa ali, meio sobrenatural. Agora, depois disso, ela se estraga, né? Ela é a primeira a transgredir, e mano, sem questionar, nem que o feminino para cá não. Ela caiu primeiro. Mas depois que Eva cai, ela dá para o banana do seu marido. Olha só, tem alguns detalhes interessantes. Com Eva, para seduzir Eva, Satanás gastou saliva. Falei, não é bem assim, tal. Estou conversando. Mas a palavra sintetiza dizendo que quando ela já tinha transgredido e entregou a mesma fruta para o marido, deu ao seu marido e ele comeu, não tem nem conversa registrada. Ela foi enganada, ele foi omisso. O Zé Mané.
depois perguntou. Perguntou depois nada, queria saber. Ele também tinha ouvido a mesma sentença de Deus. Então, quando Deus chama para conversar, chama ele, não chama ela. Aí tem outro porquê. É importante colocar essa coisa. Quando Deus deu a ordem para Adão não comer, a Eva não existia. Tem isso, tem a prerrogativa do homem ter sido criado primeiro. Se não acha que a mulher estava junto quando Deus deu a ordem, não se coloca. Então, isso é interessante. Ninguém sabe o tempo que levou Para fazer a costelinha se transformar em Eva. Muito bem, mas ela também sabia, porque ela citou parte da lei para a própria serpente. Alguém me questionou sobre isso. Eu falei assim, Então ficou pior, porque se foi ele que ensinou para ela, se ela não estava viva ainda e ela não ouviu pessoalmente Deus, ela ouviu da boca de Adão. Era um ser, vamos dizer assim, cheio da plenitude. Mas não era incorruptível. Pronto, não estou vivendo isso. Então passou tudo para ela. Com certeza. Se os dois tinham ciência da lei, e tinham ciência da lei, um comeu porque foi persuadido, o outro comeu porque não há nada registrado que cada um comeu, não há nada, é sintético ali o texto. De qualquer maneira, os dois transgrediram, tá certo? Tiveram escolha? A grande pergunta que não quer calar é: tiveram escolha? Sim, mano. Se Eva contra-argumenta com a serpente, porque ela sabia qual era a vontade de Deus. Deus disse assim. Vou chamar o Adão para conversar com você. Uma mulher mais prudente é chamada marido, né? Claro, pô. Agora a pergunta que não quer calar: onde é que estava Adão quando ele estava batendo papo com a serpente? Tirando um ronco. Onde que estava Adão? Estava de barriga para cima, com a barriga cheia de fruta. Trabalhando? Talvez. Pois é, talvez. Mas a palavra não dá esse subsídio, a gente não sabe. O importante é: eles escolheram ou não escolheram? Escolheram. Amém? O texto ali já fala da sentença para Adão. Gênesis 3,17. Vamos ler juntos? E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, olha só, vou com uma conversinha que não está registrada aí. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldito é a terra por tua causa, e fadigos obterás dele sustento durante todos os dias do teu vida. Então Deus, na hora da sentença, Adão falou: você ouviu a minha ordem e ouviu a sugestão dela, e você escolheu a sugestão dela. Você escolheu entre a minha ordem que você ouviu e a voz da tua mulher. Então, ainda que não esteja registrando aí qual foi a conversa que ela falou com ele, só diz que deu o homem e comeu, houve uma conversa. Mínima, mas houve. Tá certo? E houve uma escolha. Adão parou e raciocinou. Bom, está me propondo isso, mas Deus disse aquilo. Faço o que Deus disse ou faço o que você está me sugerindo? Ele houve essa possibilidade de escolha. Amém, amado de Deus? Esse teste moral, queridos, é o de toda a humanidade. Ali é o protótipo, é o início da humanidade, e todos nós, tá bom? Vou fazer uma aplicação pastoral. Todos nós, o dia inteiro, todos os dias, temos uma série de decisões para tomar. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Há várias escolhas, ou não. E há muitas delas têm princípios morais. Fazer, não fazer, transgredir, não transgredir, mentir, não mentir, omitir, não omitir. Quantas vezes nós somos questionados no nosso próprio íntimo o que nós vamos fazer? Não é? Se arguídos, se pressionados, se feridos, se tantas coisas que acontecem conosco durante o dia, e você vai ter uma série de escolhas. Amém? E essas escolhas são absolutamente da tua alçada. Não é Deus que escolhe por você. E volto a afirmar, essa livre decisão, esse livre-arbítrio é um dos maiores presentes para a criatura. Porque nós não somos obrigados por Deus a fazer o certo ou o errado. Nós temos a escolha. Amém, amado Deus? Todo mundo entendeu isso? Esse ponto é fundamental para chegar no lado do que só de Satanás. Vamos avançar.
Mais tarde, o próprio Deus apresentou aos filhos de Israel os dois caminhos e ordenou-lhes que escolhessem e discernissem a recompensa de ambos os caminhos. Deus agora, de maneira muito didática, mostrar ao povo de Israel que as bênçãos e maldições já estão determinadas. Quantos entendem esse conceito? Todo mundo entende? Já ensinei isso antes, eu acho que todo mundo entende. Deus não fica no seu trono olhando para 7 bilhões e 300 milhões de formiguinhas na terra e olhando para as formiguinhas que estão errando e dizendo assim: tu errou, agora eu vou te castigar. Não é assim que funciona. Então não precisa ficar supervisionando 7 bilhões e 300 milhões de pessoas esperando elas caírem para poder dar o castigo. Como é que Deus fez? Deus estabeleceu leis espirituais que regem o universo. Essas leis foram determinadas. Há uma visão de um profeta que vê um rolo da lei voando, um rolo gigantesco, escrito de um lado e do outro. E quem roubasse o artigo da lei, a maldição alcançaria. E ontem, conversando com nossos amados irmãos, falei sobre isso. Sobre a questão de a maldição e a bênção serem determinados por Deus. A maldição não vem do diabo, que é muito comum, quando a gente faz essa dicotomia bem e mal, colocar tudo que é mal na conta do diabo. Maldição vem de Deus. Quantos dizem amém? A maldição é de Deus? É o Deus justo, absolutamente justo e sentado no trono de justiça. Então a maldição também, ainda tem esse aspecto negativo, vem de Deus, assim como a bênção. Meus irmãos, Deus escreveu, e a aplicação é simples. A aplicação é simples. Eu não conheço a Constituição do Brasil na sua inteireza, eu nunca li, nunca tive interesse. Eu não conheço o Código Civil Penal aqui do Estado, coisa parecida, mas eu sei que se eu transgredir algum código desse, um artigo que já existe lá escrito vai me alcançar. Como vai? Você vai se encaixar no artigo que já está pré-determinado. Você não precisa esperar que alguém invente uma punição para você. A punição já existe. Você só não conhece. Amém? Mas assim que você transgredir, aquele artigo vai te alcançar. Você deixou o carro estacionado no lugar errado. Existe um artigo dizendo: não pode deixar o carro nessa calçada. Mas você deixou. Quando você voltar, o carro foi rebocado. Vai pagar uma função para tirar o carro de lá. Por quê? Você pode questionar: eu não sabia. Não pode questionar. Você deveria saber que não pode. Amém? Porque tem um artigo já definido que não pode. Então Deus já estabeleceu os artigos de punição, as maldições. Deus já estabeleceu os artigos de recompensa, os galardões. Tudo estabelecido, são leis perenes. Quando eu, por livre decisão, resolvo fazer o que agrada a Deus, o que é certo, está em conformidade com a sua vontade e palavra, aquela recompensa que já está pré-determinada me alcança. Da mesma forma, quando eu escolho por livre vontade transgredir um artigo da divindade de Deus, dos preceitos morais de Deus, eu escolhi por esse caminho. E nesse momento, um artigo que já está pré-determinado de maldição me alcança. Como vocês entenderam? É simples assim, irmãos. É simples assim. Na hora que você está lá no seu trabalho, você está no seu banho, vai entrar no seu serviço. Você nunca roubou nada da empresa. Mas naquele dia, você pode tentar levar alguma coisa da empresa, levou, você acabou de quebrar um princípio moral de Deus. Roubo. Mas foi só um clipe de papel. Foi só, sei lá, você pegou lá, não. Foi só um corretivo. Foi só uma fitinha do Rex. Eu trabalho há anos nessa empresa, nunca me deu mais. O que tem eu levar uma fitinha do Rex para casa? Não é teu, é da empresa. Tá certo? Aí você erra. Deus não vai te amaldiçoar. Você se colocou debaixo de um artigo de maldição. Na hora que você transgrediu, aquilo te alcança. Vai ter consequência. Amém? Todo mundo entendeu como são os princípios morais de Deus? Como leis perenes para reger o universo de bênçãos e maldições.
Deus não escreve mais nada, está tudo escrito. Ei, pastor, dá para notar o seguinte, que aí são dois caminhos. Dois caminhos, só tem dois lados. São dois caminhos. E essa é a tua escolha. Então as pessoas confundem hoje, muito, graças a Deus que não se tem isso, que Deus não destinou alguns para a perdição e não para a vida. Por quê? Esses dois caminhos, que vamos dizer assim, paralelos, tem dois finais. Um final é para a vida eterna e outro final é para a morte eterna. Sim, então. Ou seja, a minha escolha, quando eu estava no mundo, eu andando por esse caminho do mundo, o final eu estava predestinado, porque eu estava nesse caminho, Caminhando para a morte. perdição. Desde o momento em que eu me converti, passei para o caminho da vida. Então, esse caminho, estou perseverando, e essa perseverança tem que continuar até o fim. E no final desse caminho é Vida eterna. É simples assim. A Bíblia ela acaba se dividindo nessa dicotomia, dois caminhos. E esse termo, dois caminhos, era usado muito pela igreja primitiva. Caminho da vida e caminho da morte. É simples assim, irmãos. Amém? Mas independente de você já ter discernido que tem dois caminhos, quem é que se coloca debaixo da bênção ou maldição? Quem é que determina qual é o fim desse caminho para a sua própria vida? Somos nós, irmãos. Deus não nos... Presta atenção no que eu vou falar aqui, vai ficar muito bem entendido. Deus não nos condena. Ele cumpre a sua palavra. Qual é a diferença? Quem se condena? Nós mesmos. Nossas decisões nos condenarão. Nossas decisões nos absolverão. Vamos entender? Aí nos joga na conta nem do diabo nem de Deus. A culpa é de Deus que me perdi, a culpa é do diabo que me perdi. Não, senhores, não, senhores. Em nome de Jesus, a culpa é sua. Quem escolhe todo dia é você, quem anda é você, quem vive é você. E Deus deu essa liberdade ao ser humano. A escolha é tua, exclusivamente tua. Você pode ser até influenciado, pro bem ou pro mal. Influenciado de fora, externo, mas dentro de você, Deus colocou uma bússola moral. Lá em Romanos 2 fala, né, que ora um árbitro dentro da sua alma, que ora o acusa, ora o defende. Ora o acusa, ora o defende. Olha aí o árbitro escolhendo. Não é escolha dentro de você, que Deus colocou em lá, dentro de todo ser humano? Até os que não têm lei, os que não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, eles têm uma bússola moral dentro deles, que vai ser a base do julgamento da criação. Isso é para todos, irmãos. Isso é para anjos. Isso é para filhos de Deus eleitos, isso é para criatura não eleita, isso é para todas as criaturas. Não pensa que nós não podemos escolher o mal, nós ainda podemos escolher o mal. Nós estamos blindados. Diga, conclua. O que acontece? Eu aprendi errado. Eu, como espírita, né, anteriormente. O que se passaram? Qual o conceito? O conceito era que Deus é bom e não faz mal a ninguém, então não existe esse lado da lei que já existe, entendeu? Da maldição, né, não por exemplo. existe o livre-arbítrio lá, mas aí a luta é contra o que Deus estabelece que é bom e o diabo. Não vê Deus como um Deus de justiça que tem uma lei. Aí tira de Deus a prerrogativa de juiz. Exatamente, aí quando você fala com alguém que você já está sendo amaldiçoado porque você tomou uma decisão errada, a pessoa fica em pânico, fica desesperada. Não, mas Deus é bom, Deus é bom. Deus é só bom. Deus é só bom e não é justo. Quando na verdade Deus é justiça e juízo. O mesmo apóstolo Paulo fala assim, destacando sobre a eleição, né? Observai, olhem a bondade de Deus e a severidade de Deus. Olha a balança equilibrada, de um lado bondade, do outro lado severidade. Deus não vai mal, mas ele é severo, ou seja, é justo. Ele ama e ele pune. Ele tem as duas prerrogativas. Se você diz que Deus é só bom, ele não julga. Por isso que eles não gostam do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tem a lei da maldição, que vai mostrar que Deus vai te julgar. Vai julgar.
E o próprio, agora a Igreja Católica, esse novo Papa que tem aí, ele isentou Deus de ser juiz. O Papa diz que Deus não julga ninguém. Então, tá vendo? Deus é esse conceito, Deus é tão bom que não julga ninguém. Pois é. Daí a justiça de Deus é no ralo. Aí bota o diabo lá em cima, Pois é. competindo com Deus. Vamos para aquilo que é verdadeiro? Aí dentro da lei, como a irmã falou, quando a pessoa lê o Antigo Testamento, o que Deus propõe para o povo de Israel? Vamos ler aqui, ó. Deuteronômio 11, 26 e 28. Vamos ler, igreja. Eis que hoje eu ponho diante de vós, eu dispondo a vocês, a bênção e a maldição. Quem está fazendo isso é Deus. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceis. Deus está colocando diante de vós. Olha, estou colocando diante de vocês. Tem a bênção e tem a maldição. Se ficar dentro da verdade, bênção. Se sair da verdade, maldição. Simples assim. Mas coloca diante deles. Estou apresentando essa bandeja com dois lados. Escolhe. E aqui fica mais explícito em Deuteronômio 30, 19, que não está na sua lição. Quem quiser, anota essa referência aí junto nesse ponto da lição. Só hoje de manhã que eu coloquei, ontem à noite eu coloquei esse texto a mais aqui, porque aqui é mais explícito ainda. Deuteronômio 30, 19, vamos ver juntos? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus está apelando aos seus anjos como testemunha. Deus está tratando com o povo de Israel na terra, homens, seres humanos, mas está tomando o céu, tem milhares de anjos como testemunhas. Olha o que eu estou fazendo com a humanidade. Estou colocando diante delas uma proposição que vocês, meus anjos, estão vendo o que eu estou fazendo. Amém? E os anjos prescrutam a humanidade para entender como é que Deus age. Olha só o que ele diz. Estou testemunho contra ti. Que te propus o quê? A vida e a morte. Aí a dicotomia aí. A bênção e a maldição. Agora vai estar escrito aqui vermelhinho, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. É mais que uma dica, é uma graça. O privilégio do ser humano poder escolher. Volto a afirmar que isso para mim é a maior graça depois da salvação. Eu ponho diante de vocês. A bênção está aqui e aqui está a maldição. E escolhe a vida. Ele dá sujeito lá bom, né? Escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas não vai ter gente que vai olhar para os dois lados dessa balança, desses dois pratos, e vai dizer assim, mas eu quero isso aqui, a morte. Vai, porque tem gente que a pessoa tem liberdade de escolha. Isso é muito fundamental, irmão. Vamos lá, mostra para mim, mais um. Agora nós vamos aplicar esse conceito que está sob o plano do diabo 1000 anos depois. Que é quase incompreensível para nós, um povo que foi abençoadíssimo durante o milênio, que viveu sem Satanás e os demônios, que viveu com a bênção do Cristo e dos santos. Ainda assim, vai dar ouvido para o diabo quando ele funciona. E aí a gente entra em crise. Meu Deus, por quê? Só tiveram o bom para o melhor de Deus. As solturas do diabo visam um propósito. Se o próprio Deus manda o anjo prender o diabo, Satanás no abismo, dentro do Hades, né? Lá no começo do milênio, lacrando o conselho para impedir de continuar a enganar as nações durante o período do reino milenar, isso significa que a influência do mal não será sentida pelos povos no milênio. E os que nascerem ainda com natureza humana caída, pois ainda podem pecar, não sofrem a sedução maligna experimentada desde o Éden pelos homens. Isto seria injusto para com todos os seres humanos de todas as eras que tiveram que conviver com a influência demoníaca de Satã. Estou fazendo aqui um paralelo, tá certo? Se desde o Éden
o homem é seduzido externamente por Satanás e tem que conviver com essa perturbação, não seria injusto que só a geração do milênio não convivesse com o diabo? Não seria injusto? Nós estamos pagando um preço tremendo e severo, vigiando para o diabo não derrubar a gente, e eles não tinham nenhuma preocupação. Zero preocupação. Basicamente, viveu um tempo maravilhoso, sem diabo, sem Satanás, sem demônio, nada. Deu um inferninho para tentar, né? Deu uma sedução assim mais carnal para, né? Uma boatezinha, um ralabucho, um forró, um pagode, um funk, nada. Né? Um prostíbulo, nada, não tem nada de ruim no reino para tentar. Não é muita vantagem para essa galera que viveu no reino, muita vantagem, gente. Seria como se eles fossem diferentes de todo o restante da humanidade que passou 6.000 anos convivendo com o diabo. Claro que estão numa boa muito grande, não é? Está na hora de ver se eles querem a luz ou não querem. Tá certo? Então eles teriam uma vantagem grande demais. Quando a única opção é a obediência à luz e à verdade, como saber se esses povos querem viver de fato na luz de Deus e de Cristo? Pois não foram expostos à possibilidade do mal. É necessário, portanto, soltar novamente o diabo para ver quem quer continuar na luz ou quem preferirá as trevas, rebelando-se contra a luz. É possível amar as trevas. Isso aí é difícil de engolir, mas é uma realidade. Tem gente que prefere as coisas das trevas. Tem, né? Na realidade, elas não veem como trevas, elas acham que É bom, é bom. Satanás seduz elas, mostram tudo assim. É coisa maravilhosa. Eu dou sempre aquele exemplo aqui, quando eu falo sobre isso no seminário, na entrevista do Zeca Pagodinho que eu vi no Fantástico. Depois de um curso, cheguei em casa, lá, botei no Fantástico, aí deu uma entrevista do Zeca Pagodinho. Pagodeiro, espírita, né? Espírita, não kardecista, mas espírita, baixo espiritismo. Com medo da morte, ele tem medo de morrer, declara isso. Nem certeza de que os orixás serão comigo, ele não tem. Mas enfim, ele falou claramente o seguinte: entre o céu e o inferno, eu prefiro o inferno, porque lá no inferno eu vou tomar minhas pirinais, termo dele, as cachaçinhas dele. O que ele pensou na cabecinha dele? Isso é chato, não pode beber, não pode fazer um monte de coisa. O inferno é mais livre. O cara falar isso publicamente, que prefere o inferno, prefere o inferno. Porque ele não está sofrendo lá no fogo e enxofre. Se ele soubesse como é lá no fogo e enxofre, ficar ardendo lá eternamente, ele não falava besteira dessa. Mas isso é um sintoma de pessoas que querem as coisas que são sensoriais, que apetecem. Beber cachaça é bom? Beber cachaça é bom? É uma pergunta, você não bebe cachaça? Se embriagar é bom? Para ele deve ser. Então, quando é proposto para o homem, escolhe bem ou mal, tem gente que vai escolher o mal, irmão. Isso é muito interessante. João capítulo 3, verso 19. Mais uma vez, Deus, usando a pessoa de Jesus, vai mostrar essa questão da escolha humana. Vamos ler juntos? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Jesus veio ao mundo. O verbo se deu em carne, ele é a luz da vida. A vida estava na terra, tá certo? A luz veio ao mundo. E agora, o que é dramático? Ó? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso aqui é interessante de avaliar. Amar mais não quer dizer que não amou a luz, quer dizer que escolheu. Ele olhou para a luz e falou: pô, a luz é legal, Jesus é bom, o que está propondo é bacana, mas eu gosto disso aqui. O contrário do que Jesus está propondo. Entenderam? Eles não amaram só as trevas, eles amaram mais as trevas.
Então avaliaram entre treva e luz e preferiram as trevas. As coisas das trevas. As pessoas, isso aqui é uma base de avaliação. Ele teve uma missão, ele olhou a luz e falou: a luz é legal, mas eu gosto disso aqui. Amou mais. Não quer dizer que não achou interessante a luz, quer dizer que preferiu as trevas. As trevas eram mais apetecíveis para ele, mais interessantes. Esse cara aí que achou que se suicida aí por causa de segue Cristo? Os malucos lá do Islã? Você já foi entrar na esquizofrenia humana, você foi entrar na psicopatia, né? Quantos psicopatas? Você foi entrar nas pessoas que matam os outros sem motivo nenhum, e por aí vai. Tem gente que realmente é maligno. E chega na brincadeira 7, caraca, eu danado. Pois é, mas tem gente que vai optar pelo mal e acabou. Acabou. Mas é interessante essa avaliação. Mais do que o outro, mais um do que o outro. Amém? Pois todo aquele que pratica o mal, olha só, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas, questionadas as suas obras. Na nossa evangelização nós encontramos muita gente assim. Se apresenta o plano da salvação, apresenta Jesus, ela até acha Jesus legal de longe, tá certo? Mas se eu entrar na igreja, como é que eu continuo com a minha vida torta aqui? Ele avalia o que ele tem, e o que ele tem é torto. É um adultério, é uma pedofilia, é qualquer coisa maligna da carne. Aí ele fala assim: pô, mas a igreja é legal, Jesus é legal. Mas se eu for para a igreja, como é que eu vou conciliar essas duas paixões? Não dá. E ele não se aproxima da luz, porque sabe que quando estiver diante de Deus, tudo que é maligno dele vai ser condenado, arguído, questionado. Não. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu gosto. E se eu for para a igreja, eu tenho que largar isso aqui. Não posso. Não quero. Amém? E assim vai, é bebida, qualquer vício. Então, ele não se aproxima da luz porque sabe que vai ser questionado. Como é que ele sabe que a luz vai reprovar aquilo? Porque ele já avaliou na mente dele. Isso aqui está errado. Segundo Deus, está errado, mas eu gosto. Homossexualismo, por aí vai. Pessoas que estão na ignorância, né, que são ensinadas errado, né, estão ali, muitos pregam predestinação até, né, ele fala: você pode pecar, pode errar, pode fazer tudo errado, mas você não vai ser. Misericórdia, mas ela também. Mas pior são esses que têm entendimento, que a gente sabe quem são, têm entendimento, viu a luz, conhece essa palavra e mesmo assim escolhem as trevas. Porque continua tendo livre escolha. Também, conversando com nossos namorados ali ontem, a gente vai conversar bacana, falaram dos grandes homens de Deus que caíram no auge. Se observar bem, os expoentes evangélicos caem no auge, não no começo da carreira. É só quando está no auge. Recentemente agora, irmãos, vou tacar o dedo na ferida aqui. Recentemente agora, o pastor que é líder da Aliança Evangélica dos Batistas, do Rio de Janeiro, ele apoiou no comício Lula. Ele foi lá no comitê do Lula e falou: isso aqui tudo. E ele falou que os evangélicos tinham que pedir perdão para o Lula. E ele falou que todos os evangélicos estão sendo injustos com o Lula, tinham que pedir perdão para o Lula. Está ao vivo, né? Depois, qualquer coisa, eu acho uma sanção. Depois eu coloco na edição para botar no canal. Como é que um líder evangélico de uma denominação batista apoia o PT, o ex-condenado e toda a cartilha dele de liberação das drogas, de liberação do aborto, de liberação disso, daquilo outro, de pedofilia? Como é que alguém se diz cristão pode apoiar isso? Independente se é Lula, se é, sei lá, Ciro Gomes, não interessa quem é o candidato. É o princípio que ele encerra, que ele postula. E que é contrário à vontade de Deus.
irmão, o camarada, quando está lá no auge, dá uma pataquada dele. Ele renunciou agora, recentemente ele renunciou a liderança que ele tinha na Igreja Batista. Isso repercutiu terrivelmente em todos os meios evangélicos. Agora, e onde que cai em pecado? Quando cai em pecado é porque já está no auge aqui. Mas não houve escolha. Uma série de escândalos com líderes evangélicos no Brasil e no exterior foram expostos depois de que estavam escondendo o pecado há anos, há décadas. Quando estavam no auge da sua carreira ministerial, aí vem o podre. Satanás não levou Jesus por pico? Pois é. O homem, quando está no máximo, é que o negócio aparece. Então é muito complicado isso, mas não foi escolha. Essas obras não são erradas, não são de trevas. Mas a pessoa, quando cometeu o erro, ela não sabia que a obra era de trevas? Ou sabia ou não sabia? Sabia, mas escolheu entre o prazer e a obediência, o prazer. E aí se detonou. Sempre vai ser uma escolha. Amém? Verso 21. Quem pratica a verdade é o sinônimo da luz. Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então é simples assim. Essa lição ela é fundamental para a gente entender o que Deus vai fazer com as nações, mas é extremamente aplicativo para a nossa vida. Para a nossa vida diária. De escolhas contínuas, da hora que acorda e da hora que dorme. Você pode perder um dia inteiro de santidade antes de dormir. Não pode? Em 5 minutos você perde um dia inteiro de santidade. Uma escolha errada. Uma decisão errada. Você pode perder a sua moral, a sua reputação por uma escolha errada. Uma só. 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, não importa quanto tempo. Se você escolheu errado uma única vez, isso pode acabar com a tua vida cristã. Um erro muito grave, muito sério. Compreenderam? E não interessa o que você foi antes, no acumulado de boas ações. Você vai ser rotulado pela sua última ação. E é o que? Você é mentiroso? Então, para sempre, na cabeça da pessoa, você é mentiroso. É o que? Você adulterou, traiu o seu casamento? Não importa todo o ministério anterior, você daqui para frente é um adúltero. Pronto. Mesmo que Deus te perdoe, mas fica rotulado. Então, olha bem como nós temos que fazer escolhas em Deus o tempo todo. Escolher a verdade, andar na palavra, a verdade, a palavra. Escolhe. Além de aula hoje, isso aqui é muito aplicativo, sermão perfeito, né? Avança para mim, vamos lá. Não, pastor, todas as suas escolhas têm uma consequência, né? Toda escolha tem consequência. Uma consequência boa. Isso, recompensa de todos os lados. Ruim. Sempre vai ter bênção ou maldição no fim das nossas escolhas. Sempre. Todo momento, todos os dias, até que nós sejamos imortalizados. Amém? Agora sim, vamos entrar na soltura do diabo propriamente dito, no final do milênio. Com que finalidade? Ele foi preso para quê? Para que não mais seduzisse as nações. Correto? Então não perturbou as nações durante 1000 anos. Mas agora solta de tucuz de novo. Por que tem que soltar? Porque esse povo do milênio não foi testado ainda sobre o mal. Eles só conhecem o bem. Só viveram o bem bom do milênio. Aí não tem escolha. Foi imposto a eles só o bem. Mas preciso ter escolha. Como desde o Éden se tem escolha. Como desde o céu os anjos tiveram que escolher. Essa humanidade do milênio também tem que passar pelo mesmo crivo. Solta o diabo. Diga. Eu porém, pastor, tem perguntas que eu tenho resposta. Essa talvez não possa responder. Vão nascer pessoas no milênio, mas vão morrer pessoas que nasceram no milênio e morreram no milênio. Sim, dentro do próprio milênio. Então essas pessoas ali não viram mal e não vão ter julgamento.
mas vão ser julgados pelo padrão. Sempre quando houver um teste desse tipo, tem um teste moral dentro da cabeça dela. Apesar de ela não ter um contexto de mal em volta, Ela não viu mal. mas elas foram julgadas até pelo que pensaram e agiram. Eu sei, mas eu estou dizendo ela não viu mal. Ela nasceu dentro Elas não foram tentadas externamente. disso. Porém, elas continuaram com liberdade para errar. Tanto é que há registro da palavra que pessoas errarão no milênio, serão amaldiçoadas. Essas pessoas vão voltar, vão ressuscitar a vida eterna. Então, elas. Aí, Mas não esqueça que elas também tiveram liberdade de escolha. sim, Elas não foram tentadas externamente, mas internamente tinham possibilidade de transgredir. Em Zacarias diz aqui, se pecar, né? Em Isaías diz, se pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Mas aqui no milênio vai ter pecado ainda. Ainda tem pecado, não tem um ambiente de pecado livre, mas ainda vão transgredir. mas aí eles não viram mal. Não viu o mal externo, você está focando como se o mal só viesse do diabo. Não é assim. O diabo é um fator externo que potencializa o mal. Mas ele vai estar falando por Cristo aqui, ele estava tendo o pecado Nele. não de Adão. Tem na alma dele, tem pecado ainda. Ele tem pecado na alma. Ele não tem um ambiente de pecado, mas ele tem um pecado na alma. Vai ter o julgamento dele na vida eterna. Sim. Mas agora vou aplicar o que você está falando. A palavra de Deus diz, né? Se alguma das famílias da terra não vier para adorar o rei, o que vem sobre ela? Maldição. Isso é pecado? É. A desobediência não é pecado? A resiliência deles contra Jesus não é pecado? Mas tem perdão para eles ali também. Tem maldição. Não escolheram? Eu sei, mas estou dizendo. Agora vamos lá, dentro desse contexto que você colocou. Uma família da terra não quer ir para lá, para Jerusalém, para adorar Jesus. Eu conheço. Foi em penitência. Pois é, mas eles escolheram não ir. Não escolheu? A chuva não vai vir. Vai vir maldição sobre eles. A chuva não vai vir. Mas não a transgressão que conta contra eles nos juízos. Mesmo que eles morram nesse processo, no dia do juízo final, não vai ter que ser julgado? E qual vai ser a base do julgamento deles? Por que você não quis adorar Jesus no milênio? Tem base para julgar eles, não tem base para julgar eles? Não conhecendo o mal, né, pastor? Não conhece o mal externo. Presta atenção. Quando eu falei que não conhece o mal, eu não falei que eles não têm o mal dentro deles. Eu falei que não conhece o mal externo. Qual é o mal externo? O diabo que favorece o sistema do diabo. O sistema. Infringir a lei. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um outro exemplo. Nós temos um monte de propaganda aí incentivando as pessoas a beberem. Bebida alcoólica. Mas uma pessoa que é viciada em álcool, ela destrói a própria vida, destrói a família. Tá certo? E aí, a liberdade no nosso país, você encher a cara se quiser, entra no bar se quiser. Imagina um mundo que não tem um bar oferecendo bebidas alcoólicas. Aquele que tem propensão a gostar de álcool não vai poder, porque não tem. O sistema não permite. Mas gosta. Na alma dele ele gostaria de se embriagar, só que não pode. O que acontece com o som do diabo, o diabo tem uma liberdade para agora oferecer as coisas que as pessoas querem transgredir. Entendeu? Não quer dizer que enquanto não tinha o diabo solto, ele não tinha dentro dele a vontade de transgredir. E tem os relacionamentos também, porque a dificuldade de relacionamento também inflige mal. Pode haver brigas, pode haver Inflige mal pro até outro. assassinatos no milênio entre eles, né? Serem julgados. No caso, pecou no milênio. Nesse caso, pecou no milênio. Ele tem que subir todo ano lá para adorar A lei. e sacrificar. Aí ele pode se arrepender e ainda sacrificar e ter perdão. Talvez, não há muitos detalhes a respeito disso. Ah, mas o século de ferro é julgamento imediato. A justiça é plena nesse tempo. Por que se revelou para Noé o rei? Se toda a humanidade está indo. Tem resposta. Se não se revelou, por que não se revelou? A resposta concreta continua sendo livre-arbítrio. Escolha. Ele escolheu, não é a influência do diabo, ele escolheu não ir. Não tem resposta. A escolha é do ser humano. Sempre quem se condena é o próprio ser humano. A escolha é dentro dele ainda. Está dentro dele ainda. Está preso. Olha para cá, vamos para o conceito aqui, para vocês entenderem isso. Vamos lá?
Apocalipse 27 a 8. O que diz aqui? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para quê? Para seduzir. É o que ele sempre fez. No céu, entre os anjos que ele revelou, e o que fez com Eva e Adão no Jardim do Éden, é o que fará com a humanidade no milênio. Sempre é seduzir. Qual é a sedução de Satanás? Não é conversa? É conversa fiada, irmão. É proposição. Como é que ele seduz seres humanos que viveram no milênio muito bem? Ele vai propor alguma coisa. Sempre a desobediência. Talvez essa visão também seja para as nações também, as pessoas vejam que Satanás é sempre mal. Que mesmo ele tendo ficado preso durante 1000 anos, Nunca mudou. nunca mudou isso. Nunca mudou. Ele deve ficar mais furioso ainda. Imagina 1000 anos doido para sair daí. Ele ouviu a palavra e sabe que vai sair. Por um pouquinho. Não passa esse tempo, estou doido para pegar vocês humanos de novo. Ele está mais furioso do que nunca. Esse período do milênio. Aí tem um detalhe, irmão. Vamos ler? Vamos lá, verso 8, vamos lá. E sairá a seduzir as nações que há onde? Os 4 cantos da terra. Isso é fantástico. Aqueles que negam, né, a continuidade do reino milenário na terra e jogam tudo para o céu. Aqui é muito claro que essa humanidade, depois de 1000 anos, continua nos 4 cantos da terra. Só que o cenário dessa soltura de Satanás não é o céu, é na terra. A humanidade 1000 anos depois na terra. O detalhe é bom enfatizar, tá bom? E aí vem uma palavrinha ali, duas palavras, Gog e Magog. Aí você falou, Gog e Magog, de novo. Gog e Magog não é a invasão dos inimigos lá em Israel, lá no começo da tribulação? É. Que está para acontecer, não é? No nosso tempo. Por que aqui então, 1000 anos depois, se cita de novo Gog e Magog? É uma figura de linguagem. Gog, rei de Magog. Gog, o cabeça, e Magog, o corpo, digamos assim, os seus seguidores. Amém? É a figura do mal. É como outros personagens da Bíblia simbolizam o mal, como Edom. Edom simboliza o mal. Gog e Magog. Então, esse nome só é citado aqui porque vem uma nova rebelião. Vem novos inimigos de Deus. Gog, inimigo de Deus, vai atacar o povo de Israel. E o Magog, os povos congregados que vão atacar Israel. Então, uma nova insurreição. Tá certo? Agora, presta atenção. A fim de reunir para a peleja. O número 10 é como a areia do mar. Aqui nós temos uma chave de entendimento fantástico, que é terrível. É fantástico e é terrível ao mesmo tempo. Por que o número dos rebelados é como a areia do mar? Vai pegar todas as nações. É, mas é terrível, né? Dá para contar os grãozinhos de quartzo da areia do mar, irmão? Já pegou um grãozinho de areia do mar? Um quartzozinho, Quantas pedrinhas de quartzo tem na praia? Só uma praia, e 1 metro quadrado. Quantas pedrinhas de quartzo tem? Isso é lógico que é uma figura de linguagem para dizer que é um número muito grande. Muito grande. Tá certo? Essa imagem aqui eu fiz uma montagem, botei Satanás aqui como espécie de solto, mas isso aqui é algo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso é uma foto. Isso aqui não é uma ilustração, é uma foto. Uma passeata pró-diabo lá nos Estados Unidos. Tem um cara aqui com uma máscara aqui do diabo aqui. Esses são seguidores do diabo. E lá nos Estados Unidos tem liberdade para fazer passeata pró-diabo. Está vendo aqui? Ó? Isso aqui é lá nos Estados Unidos. Todos aqui que estão aqui nessa passeata são pró-diabo. Vem na cadeia. Vem na cadeia. Significa escolher o diabo. Tá certo? Os que vão se rebelar no final do milênio são pró-diabo. O diabo ofereceu que a gente vai poder beber de novo. O diabo caiu na ascensão dele. E vão marchar contra os santos. Você entender isso. E pessoas lá que vão dar ouvido ao diabo. Tem gente que gosta do diabo. Hoje, século 21. Tem a igreja do diabo. Tem marcha, passeada, tem tudo. Também. Tem muita gente que gosta do diabo. Tá bom para mim? O que mais espanta nessa previsão da última peneira, né, vai ser a última peneira moral da humanidade, é que o número dos seduzidos é enorme.
O mar significa um número incontável. Mesmo que esses tenham vivido por 1000 anos num rei de absoluta justiça e pai, abençoados pelo rei Jesus e os santos sacerdotes. A palavra, eu destaquei 2 textos aqui do Antigo Testamento, que provam que mesmo num contexto de bênção, tem gente que gosta do mal. Olha esses textos que estão aqui, vamos lá? Provérbios 17, 20, está grandão, vem comigo, estou chegando no final. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre rega no mal. Tem gente que é perversa de coração, ponto. Amém? Agora olha esse texto de Isaías que eu acho mais fantástico ainda, que dá um contexto de um ambiente abençoado. Vamos lá? Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Olha só, até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isso aqui muito pode se aplicar ao reino milenar, quando o Senhor estiver presente na terra. É a terra da retidão, é a terra da coisa boa, da bênção, das coisas justas, mas ele continua perverso. E até na terra da retidão ele comete iniquidade. Pode se aplicar ao milênio, com certeza, porque está presente a majestade do Senhor. Então percebam, queridos, que o ambiente exterior não mudou o que está dentro do coração do cidadão. Uma terra de retidão. Mesmo assim, todo mundo entendeu? Avança para mim. Coloquei aí um texto de Irineu de Lyon, pai da igreja primitiva, né, que eu amo muito essas passagens, para nos dar consistência, né, desse conceito. Ninguém está necessariamente submetido à luz. Ele argumenta. Nem Deus obriga os que não querem conservar a sua arte. Os que se separam da luz do Pai e transgrediram a lei da liberdade, por sua culpa, se afastaram, porque foram criados livres e todos os seus atos. Claríssimo argumento do nosso irmão bispo da igreja primitiva. Não é claro isso aqui? Que a pessoa escolheu o próprio caminho e a destruição? Olha só, ele fala mais uma vez. E a todos que guardam o seu amor, oferece a sua comunhão. A comunhão de Deus é vida, é luz, é gozo dos bens que vêm dele. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele, confirma a separação que escolheram. A separação de Deus é morte, a separação da luz são trevas e a perda de todos os bens que dele vêm. Não é claro o conceito de que a pessoa escolhe seu próprio caminho, seu próprio destino? Deus só confirma. Fantástico esse argumento. Vamos terminar, vamos lá. Nesta última rebelião, a tentativa de um golpe de Estado, não haverá verdadeira guerra. Apesar de citar agora de Magog, que foi guerra no passado, nessa última rebelião não tem guerra. É uma revolução, mas sem guerra. Lembre-se que no milênio não tem mais área de guerra, né? Vamos lá? Já aconteceu lá antes da vinda do Senhor Jesus, Gog e Magog. Por isso aqui, depois do milênio, são citados como tipo de inimigos de Deus e do reino, inimigos de Deus e do reino. Enquanto tentam o seu levante para cercar a cidade de Jerusalém, são todos subitamente atingidos do céu com fogo. Não haverá enfrentamento. Jesus e os santos não vão combater esses rebeldes. Quando eles tentarem cercar Jerusalém, virá fogo do céu que os destruirá. O céu vai intervir. Não vai ser Jesus, não vai ser o santo, vai ser o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Vai ter guerra? Não. Desceu, porém, fogo dos céus e consumiu. Sem guerra. É só o levante, uma tentativa. Acabou. Sem guerra. Não tem guerra. Não confunda esse momento com as batalhas do Gog e Magog lá atrás. Aqui é no final do milênio. Uma última tentativa de golpe de Estado.
Os rebeldes vão tentar, mas completamente infrutífero a tentativa deles. Eu coloquei um filmete aqui de 3 minutos. Bom, libera aí, por favor, Marcelinho. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu. Aí, esse é o final da história, pós-milênio, juízo final. Quem presta, presta, quem não presta, lava de fogo e enxofre. E se prega muito pouco sobre essa condenação eterna, né? Então espanta os fregueses da igreja. Fica falando que vai para fogo, vai morrer, vai ficar ardendo, a pessoa não volta mais na igreja, né? Pois é, mas essa é a realidade bíblica. Amém? Mas deu para compreender? Preso 1000 anos, o reino estabelecido, Jesus reinando com os santos, solta no finalzinho do milênio, seduz as nações, tenta o último levante, vai vir fogo dos céus, consome e acabou a rebelião. Próximo passo agora, juízo final, ressuscita os mortos de todas as eras, comparece no tribunal. Quem presta fica, quem não presta, lava de fogo e enxofre. E o próprio diabo tem seu destino final. Abandona aí, Marcelo, vamos lá. O diabo vai finalmente seu destino final. O período milenar, ele não estava no seu destino final, ele estava em custódia, preso no mundo dos mortos. Amém? Finalmente, o diabo e a serpente, né, o querubim caído, é lançado para o lago de fogo e enxofre, que já estava aceso desde o princípio do milênio. Quando foram para lá lançados a besta, o falso profeta e todos que têm a marca, né, a marca da besta. Apocalipse 20:10. O diabo, sendo cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Agora, detalhe, quero que vocês leiam lá. E serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Tem cristão postulando na internet vídeos dizendo que Deus não poderia criar um lugar tão terrível para sempre. São os aniquilistas. Eles acham que Deus apaga a existência do diabo e apaga a existência dos pecadores. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Se fosse assim, o diabo seria beneficiado, e os demônios e todos os maus. Não tem sentido, cara, faz tudo de ruim a vida toda, milênio, e depois some. Sumir não sofre. Se fosse desintegrado e sumisse, não sofre mais. É piedade até. A palavra é clara. Para ser atormentado dia e noite. A ideia de perenidade. Para sempre, pelo século, isso é para sempre. O grande linguagem é algo eterno, perene. Dia e noite e pelos séculos dos séculos. Não tem descanso, não tem aniquilação, não tem desaparecer e virar cinza. Tem que continuar vivendo no fogo para sempre. Esse é o destino dos maus, das entidades demoníacas, anjos caídos e dos seres humanos que escolheram o caminho do mal. O mesmo destino. Existir para sempre no fogo, sem se consumir. Não tem que aniquilar o que a palavra de Deus diz. Vale salientar que a dimensão do lago de fogo e enxofre não foi criada para a criatura humana, inicialmente, e sim para o diabo e seus anjos caídos. A primeira rebelião foi no céu. Mas todos os apóstolos e maus dentre a humanidade terão sua eternidade nesse lugar de tormento. Mateus 25:41. Os anjos caídos que estavam no abismo, lembra? Que alguns são presos no abismo, aguardando o julgamento, Judas 1:6, serão também sentenciados no tribunal, lá no juízo final, com a participação dos santos, que haveremos de julgar os santos, os anjos caídos também. 1 Coríntios 6:3. E serão lançados no lago de fogo. Não serão consumidos e desaparecerão, como alguns pensam, mas devem existir em meio ao fogo para sofrerem perenemente agonia. É para sofrer mesmo para sempre. Senão seria alívio. Não haveria castigo se desaparecesse, como alguns postulam. Agora, para terminar, último. Segue-se a ressurreição de todos os homens, de todas as eras, para comparecerem diante do tribunal do trono branco, no juízo final. Os condenados serão banidos para o lago de fogo, e tendo a morte o Hades cumprido a função de cárcere das almas até o julgamento, são também lançados no lago de fogo. Apocalipse 23:14, está aqui.
cumprindo assim a derrota profetizada do último inimigo. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Isso é muito interessante. Olha só, quando Jesus vier do céu, todos os demônios vão para o abismo, ok? Então os demônios aí já foram presos pela perturbação. Satanás vai para o abismo? Vai, também é preso por 1000 anos. Mas a morte é presa no milênio? Não. A morte continua recebendo almas durante todo o período milenar. A morte, que é também um inimigo das coisas de Deus, continua no milênio afora, irmãos. Por causa das criaturas. Por causa das criaturas, mas continua. Satanás e os seus demônios foram impedidos de atuar, mas não a morte. Por que a morte é o último inimigo a ser vencido? Porque ela atuou durante todo o período do reino milenar. Mas na hora que ela esvaziar o bucho e liberar todas as almas que estão presas lá, de todas elas, para comparecer no tribunal, ela perde a sua função, que é reter as almas. Esvaziada que foi, não serve mais como cárcere. A própria morte personificada. E o mundo que ela comandava é lançado dentro do lago de fogo e enxofre. A Igreja Católica misturou tudo, e aí misturou, chamou tudo de inferno, não faz distinção entre o mundo dos mortos e o lago de fogo e enxofre. Não é o mesmo lugar, porque a própria dimensão da morte é lançada no lago de fogo e enxofre. Amém? Então, tirando a ambiguidade, o mundo dos mortos existe e a morte até o fim do milênio, quando finalmente também serão lançados lá no fogo e enxofre. O mais interessante aqui que mostra quando o diabo ser solto após 1000 anos, ele será solto e seduzirá, né? Sim. Irá contra o reino, vão contra o reino. Descerá fogo do céu e diz que o diabo, a serpente, será jogada diretamente no fogo do lago do enxofre, no inferno. A diferença dos anjos caídos serão julgados pelos santos. Alguns vão direto no fogo, outros vão aparecer no tribunal, porque estão presos em custódia. Judas fala sobre os anjos presos em custódia, esperando o julgamento. Então, após 1000 anos, só será solto Satanás, não os anjos. Não os demônios, só é solto Satanás, só Satanás. O restante dos demônios permanece presos, esperando a hora do juízo. Eles são soltos dos juízos, que estão presos. Estão presos, aguardando o dia do julgamento. É igual qualquer condenado. Como é que é no sistema prisional? O cara espera em os presos, esperando o dia do julgamento. Aqui no Brasil, você rouba uma galinha, você não, você é crente. Então, se você rouba uma galinha, você vai tomar uma cadeia de 2, 3 anos esperando o dia do julgamento. Aí o que eu vejo no detalhe, pastor, não sei se estou errado, você não corrige. Quando todos os seres que serão soltos da segunda morte, ou seja, da segunda ressurreição. Agora a segunda ressurreição é universal. Todos que vão ressuscitar. Caim morreu lá no começo da humanidade, mas está quando? Na segunda ressurreição do juízo trono branco. O que eu quero enfatizar é que aquelas almas que ressuscitarão na segunda geração serão julgadas diante do trono branco. Sim. Agora, os anjos caídos serão julgados pelos santos, é diferente. No mesmo trono. Quem está presidindo é Jesus, porque o Pai deu todo o julgamento ao Filho. Nós estamos na tribuna, não é separado, nós estamos na tribuna junto com Jesus, nós somos um tribunal, mas quem preside é Jesus. Amém? Então olha lá, Apocalipse 23, deu mal os mortos que nele estavam, a morte ou além, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras, segundo as suas ações, irmão. Vai ser sempre pelo que o homem semeou. Falando que eu digo, de Deus ninguém escarnece, porque o homem plantar certamente colherá. Isso é uma lei imutável. Então a pessoa se condena e vai ser julgada pelas suas obras. Então a morte e o inferno, que é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte do lago de fogo e enxofre. Fim da morte. Fim da morte. Depois do trono, depois do julgamento. Fim da morte. 1 Coríntios 15, 26. Olha aqui, ó. O último inimigo a ser destruído é a morte. Passou o milênio, passou a última rebelião, entrou no juízo final, julgou todos os maus, julgou até a morte. A morte não morre. A morte é lançada viva no lago de fogo e enxofre.
O diabo não morre. O diabo lançado livre lá de fogo e enxofre vai ser atormentado. Os maus de todos os tempos não morrem. A segunda morte é um cárcere de fogo eterno para ser atormentado. Todo mundo entendeu? Tirou todo o mal agora. E o princípio da lição da próxima semana. Qual é a diferença entre o milênio e a eternidade? Não se confunde. Vou trazer vários textos para mostrar a diferença. Na eternidade não há mais morte. Na eternidade não há mais mal. Na eternidade não há mais iniquidade. Na eternidade não tem mais demônio, nem preso nem solto. A eternidade é o último estado do reino. Amém? Na semana que vem nós vamos ter textos aqui para mostrar a diferença entre o milênio e a eternidade. Nós vamos ver a eternidade. Amém? Terminamos hoje? Então fica de pé nessa hora. Passa mais um aí, Marão. Passa mais um aí que eu quero mostrar um negócio. Eu falei que eu ia falar sobre o livro, né, que me ajudou muito, que abriu muito meu entendimento. Foi esse livro aqui, ó. Esse livro que é projetado lá. Quem não viu, recomendo, viu? Recomendo. Empresta. Aqui é meu livro de cabeceira. Empresta. Compra. Compra. Sabe quanto custa um livro desse, em média? R$40. Deixa eu comer um lanche com McDonald's, como se livro, pelo amor de Deus. Pela menina presente, apelativo de Matthew Bryce. Esse livro aqui, presta atenção, ele é muito bom, mas tem 5% de coisa aqui que eu não concordo. Ele tem visão ainda, mistura algumas coisinhas. Só 5%. 95% desse livro aqui é bom. Tire as espinhas e como o resto do peixe. Sabe como é que foi o peixe? Tirar as espinhas? Mas é praticamente carne, mais carne do que espinha. Amém? Esse livro é muito bom, irmãos, porque dos que eu conheço, é o livro que mais sistematiza o milênio, esse livro aqui. Custa R$40. A editora é essa aqui, ó. Abase.org. Tá dada a dica. Amém? Amém? Eu amei essa lição, irmãos. Eu amei de coração, porque ela é muito aplicativa. Vou abençoar a vida de vocês. Escolham voltar mais tarde para adorar a Deus, tá bom? Escolham, porque tem gente que vem aqui na escola dominical e escolhe ficar em casa. Eu não acredito que o camarada vem da IBD e não vem no culto à noite para adorar a Deus. É o frio, é a escolha, a carne falando. Não é o Espírito que fala uma besteira dessa, pode ser daí da carne. É o frio, é a chuva, é não sei mais o que. Mas Deus continua, mesmo Deus bondoso que dá você a força de existência e um monte de coisa, não é isso? Pelo amor do santo Deus, vamos nos esforçar para agradar a Deus e adorar como Deus mandou. Amém? Meus irmãos que vêm de outros lugares, que sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã na tua presença, pelo privilégio que o Senhor nos dá do discernimento. Obrigado por nos dar a condição de até mesmo, Senhor, escolher o nosso caminho, quer para a vida, quer para a morte. O Senhor colocou diante de nós os dois caminhos. E nós te agradecemos porque podemos discernir. E o Teu Santo Espírito em nós nos ajuda a discernir o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Muito obrigado por isso. Que essa ministração dessa manhã não saia dos corações. Eu te peço, Deus, que nos aperfeiçoes através da Tua palavra. A consciência moral que temos nos induz a boas escolhas na Tua santa e gloriosa presença, porque queremos luz, Senhor. Queremos estar no reino da luz. Queremos estar com Jesus. Então nos ajuda cada membro aqui dessa casa, nossos irmãos visitantes, aqueles que ouviram essa ministração pela internet. Ajuda o Teu povo a escolher o bem, a vida e viver, e rejeitar as coisas que levam para a morte. Nos abençoa durante esse dia, que as nossas escolhas sejam santas, e logo mais à noite possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por essa manhã, a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos, com as muitas escolhas que teremos nesse dia.